Oi, pessoal. Hoje é segunda-feira, 27 de abril de 2026, e o nosso querido amigo, nosso irmão, o Coronel Jacques Bode, está aqui com a gente. Seja bem-vindo de volta. Muito obrigado por me convidar de novo. Fico feliz em estar de volta ao seu canal. Obrigado. Então deixa eu começar pelo que está acontecendo nesse caso da guerra entre o Irã e os Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores do Irã foi a Islamabad, depois a Mascate, e hoje ele está na Rússia, em São Petersburgo, para conversar com Vladimir Putin. Mas o que aconteceu em Islamabad é de certa forma interessante. Ele foi até lá, entregou um tipo de documento para ser enviado aos Estados Unidos, depois foi a Moscou, voltou para Islamabad e atualizou esse documento. Eu não sei o que aconteceu nesse meio tempo em que ele esteve em Moscou, mas ele voltou e fez uma atualização. A proposta iraniana, que é basicamente o que está sendo discutido, não mostra nenhum sinal de conversas ou qualquer tipo de negociação sobre o programa nuclear do Irã. Tudo gira em torno do Estreito de Hormuz e de como eles podem reabrir o Estreito de Hormuz. E isso é algo novo nas negociações, porque se você lembrar, antes dessa guerra começar, não havia nenhum problema com o Estreito de Hormuz. Agora, ele é a base, o ponto central das negociações. E o Irã está tentando, de alguma forma, colocar a questão de um jeito que seja aceitável para que o próprio Irã participe. Como você vê isso? Olhando para a forma como os Estados Unidos estão agindo e enviando ontem à noite a gente viu, muitos armamentos, muito pessoal para os Emirados Árabes Unidos e para o Catar. Eu não sei o que está passando na cabeça deles, se estão pensando em uma nova operação contra o Irã, e qual seria o objetivo dessa operação. Qual é a sua leitura da situação atual? Bom, antes de tudo, a gente precisa entender, quer dizer, tudo isso faz bastante sentido. A verdade é que a gente não sabe exatamente o que foi discutido em Islamabad. Em Islamabad, a gente tem uma noção um pouco melhor. Já em Omã, a gente não conhece todos os detalhes. E claro, ainda não sabemos os detalhes sobre o que vai ser discutido na Rússia. Mas vale lembrar o que Ararti escreveu no tweet dele, logo antes de partir para essa viagem. Ele disse que queria ter alguma coordenação e conversas com os vizinhos. Primeiro ponto, os três países são obviamente vizinhos do Irã. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que no tweet ele mencionou as relações bilaterais. Então estamos falando de questões bilaterais. E como em qualquer país, existe o que se chama de diplomacia multilateral, que é o que se faz quando se participa de fóruns internacionais como a ONU, a União Europeia e por aí vai. Essa é a diplomacia multilateral. E você tem a diplomacia bilateral. E é exatamente isso que se faz quando se administra a relação com os vizinhos. É simples assim. Esse é o primeiro ponto. Agora, por que nesse momento? E por que com esses três países? Porque, obviamente, há outros vizinhos. Primeiro, o Paquistão é o mediador nas discussões que estavam acontecendo no começo de abril entre o Irã e os Estados Unidos. E com o apoio da China, o Paquistão estava, de fato, garantindo uma espécie de intermediação entre os dois. E pelo que eu vi, e de novo não tenho certeza, não vi nenhuma declaração oficial, mas pelas informações que recebi sobre as conversas que aconteceram entre o Irã, ou Araqchi, e a liderança do Paquistão, essas conversas estavam relacionadas à atividade de mediação do Paquistão. Em essência, o que o Irã disse ao Paquistão foi que precisava esclarecer e detalhar sua posição em relação aos Estados Unidos. Talvez definir algumas linhas vermelhas, ou algo do tipo, o que eles aceitam, o que não aceitam, até que ponto estão dispostos a negociar em certos aspectos. Lembre que toda essa discussão do lado iraniano tem como base o plano de 10 pontos. Na verdade, seria mais correto dizer as 10 condições impostas pelo Irã. E, obviamente, se você ler esses 10 pontos, vai ver que há alguns que o Irã não pretende discutir. Eles só aceitam essas condições como estão. Mas provavelmente há alguns desses pontos em que
existe uma certa margem para negociação. E é provavelmente isso que o Irã discutiu com os paquistaneses. Logo depois disso, Araghchi foi para Omã. E faz todo sentido, porque com a guerra, o Estreito de Hormuz ganhou uma importância estratégica ainda maior. Quer dizer, ele sempre teve importância estratégica, mas hoje está sendo usado como um ponto de pressão sobre a economia internacional e também sobre a economia dos Estados Unidos pelo Irã. Agora, é claro que o Irã não é o único dono do Estreito de Hormuz. O segundo, entre aspas, dono é Omã. E vale lembrar que Omã foi o mediador das conversas que aconteceram entre os Estados Unidos e o Irã no fim de fevereiro, pouco antes do início da guerra. Quer dizer, aquelas foram as conversas em Genebra e Omã estava negociando. A discussão e a declaração do ministro das Relações Exteriores de Omã confirmaram, aliás, a boa vontade do Irã e também deixaram claro que não havia motivo nem justificativa para que israelenses e americanos atacassem o Irã. Ou seja, a relação entre Irã e Omã continua muito boa. E provavelmente o que Araghchi foi discutir com seu colega omanita foi justamente como administrar a crise, porque claramente há uma questão de gestão aí. Agora a gente vê que, apesar de os Estados Unidos estarem tentando bloquear o Estreito de Hormuz, a posição iraniana não é de um bloqueio total, mas sim de um tipo de filtragem, digamos assim, em que eles permitem a entrada de alguns países de certos tipos de navios. Quer dizer, eles obviamente vão excluir qualquer navio militar ou da Marinha dos Estados Unidos e coisas desse tipo, e por aí vai. Então o que os iranianos querem fazer é uma espécie de filtragem, especialmente durante essa crise em particular. E é provavelmente esse o tema dessas discussões. E por que ele voltou para Islamabad? Muito provavelmente porque, depois da conversa com Omã, eles chegaram, digamos, a uma visão comum sobre certos aspectos da gestão do Estreito de Hormuz, que poderia ser usada em negociações futuras com os americanos. E claro, o motivo pelo qual os americanos, especialmente Donald Trump, estão tão determinados a ter essa conversa é justamente por causa do Estreito de Hormuz. Porque é esse o poder de pressão que o Irã tem sobre os Estados Unidos e, de certa forma, sobre as economias do mundo ocidental. Então faz todo sentido, na verdade, que o Araghchi tenha feito esse desvio depois de Omã, indo rapidamente para Islamabad e depois para Moscou. É claro que havia alguns pontos que já tinham sido discutidos com Omã. Eu acho que estamos numa fase muito básica e bem tradicional da diplomacia. Aquela em que você vai, conversa com seus parceiros, ajusta o que foi dito. Não é como os Estados Unidos, que dizem, é isso que queremos que você faça e se não fizer, a gente ataca. O que estamos vendo aqui, entre Araghchi e os outros interlocutores, é simplesmente a forma normal de se fazer diplomacia em uma situação de crise. Para mim, não há absolutamente nada de incomum nisso. So for me, there's absolutely nothing uncommon in that. I think we tend to be. Eu acho que a gente tende a esquecer que diplomacia é, antes de tudo, conversar, não é impor nada. Mas hoje no Ocidente, claro, com Donald Trump, mas também dentro da União Europeia, a gente vê exatamente a mesma tendência, o mesmo padrão. Em vez de usar a diplomacia para suavizar as diferenças e facilitar uma solução entre parceiros, entre interlocutores, não se faz mais isso. O que se faz é impor um ponto de vista. É uma diplomacia pela pressão, ou uma paz negociada à força. É exatamente isso. A União Europeia está aplicando o mesmo tipo de diplomacia que o Donald Trump aplica. A diferença é que eles usam outras ferramentas, porque não têm todos os instrumentos que os Estados Unidos têm. Só isso. Coronel, quando a gente fala das armas que os Estados Unidos estão enviando para a região, eu não sei como eles podem voltar à posição que tinham antes dessa guerra começar. Não importa quantas armas ou quanta munição sejam enviadas, é quase impossível recuperar
o que os Estados Unidos tinham antes do início do conflito, em termos de radares e de todo o equipamento que mantinham nas bases em países como os Emirados Árabes Unidos e o Catar. Mas existe outra possibilidade, que seria, bom, um ataque ao Irã. Eu não sei quais seriam os objetivos disso, nem quão bem-sucedido isso poderia ser para os Estados Unidos nesse momento. Quando você olha para o que os Estados Unidos estão fazendo, o que vem à sua cabeça? O que significa esse tipo de envio? A gente tem agora 3 porta-aviões na região. Quando a guerra começou, eram 2, se você lembra. E o Gerald Ford nem estava tão envolvido no conflito, porque tiveram problemas internos, sabotagem, o que aconteceu depois. E agora dá para ver 3 porta-aviões ali, e parece que um deles vai cuidar da questão do Iêmen, enquanto os outros 2 estariam voltados contra o Irã. Qual é a sua leitura disso? Well, first of all, we are Bom, antes de tudo, a gente está aqui testemunhando algo que de certa forma já vimos antes. É um pouco diferente, mas a filosofia geral é a mesma. Estamos vendo isso na Ucrânia e também aqui no Oriente Médio. O Ocidente não entende a guerra de outro jeito que não seja como um equilíbrio de forças. Para eles, tudo se resume ao número de tanques que você tem, ao número disso, ao número daquilo. E dá para ver que os ocidentais têm muita dificuldade em entender a guerra de uma forma diferente daquela que usaram na Primeira Guerra Mundial. Basicamente, isso quer dizer o seguinte: quem tiver mais armas de um lado, mais tanques e mais, digamos, blá blá blá, vai vencer. Não há a noção de que a guerra é uma combinação de ação militar e também de ação diplomática. E é exatamente isso que estamos vendo na Ucrânia, aliás. O Ocidente sempre age dessa maneira. The West has always this way. The Westerners, the Europeans, as the Americans, still understand. Os ocidentais, os europeus, assim como os americanos, ainda entendem a guerra como na Primeira Guerra Mundial. Nada além disso. É como se você estivesse completamente isolado do inimigo. A única coisa que importa é tentar levar o máximo de armamento e poder de fogo possível contra ele. Só isso. O problema aqui, e de novo, dá para dizer que há uma pequena variação no caso do Irã, porque o Trump tenta, como a gente já comentou, integrar um tipo de... Bom, não é uma diplomacia de verdade, é uma diplomacia pela pressão, que no fim das contas continua dentro da mesma lógica militar. Se você não aceitar minhas condições, eu te destruo. Então é exatamente isso, sabe? É uma variação desse mesmo complexo da Primeira Guerra Mundial que a gente ainda carrega no Ocidente. Então é aí que estamos. E além disso, a gente entende que agora entramos numa fase em que os Estados Unidos e os israelenses claramente usaram o cessar-fogo para reabastecer seus arsenais, se rearmar até certo ponto e trazer novos equipamentos para a região. Você mencionou aqueles porta-aviões e tudo mais. Agora, o problema é que, com esse tipo de mobilização de força, corremos o risco de entrar num conflito ainda mais duro do que o que tivemos em março. E até em algo que pode desencadear uma guerra regional, literalmente, se não pior. Porque os Estados Unidos estão tão ansiosos por algo que pareça uma vitória, que parece que estão dispostos a fazer tudo o que puderem para alcançar esse tipo de resultado. De novo, eu acho que mesmo que eles destruíssem todo o Irã, ainda assim não conseguiriam uma vitória. Isso é um fato certo. Mas é para esse caminho que estamos indo. Agora, os americanos entendem isso. Talvez não o Donald Trump, mas provavelmente o Pentágono. E isso também fica claro pelas pessoas que foram demitidas recentemente no Pentágono, aqueles generais, o secretário da Marinha e tudo mais. O que indica que provavelmente há muitas opiniões divergentes dentro do Pentágono sobre a estratégia em relação ao Irã. E isso significa que o que estamos vendo hoje pode também fazer algumas pessoas perceberem o risco que está se aproximando. E pode acontecer que o Trump, como já fez muitas vezes, ameace soltar o fogo do inferno sobre o Irã.
Mas no fim das contas, ele vai acabar se contendo. Vai encontrar uma forma de recuar, porque sabe que isso poderia levar a uma catástrofe, justamente algo que ele prometeu evitar durante a campanha presidencial. Então, o que a gente pode ter aqui, e de novo, é muito difícil prever exatamente o que vai acontecer, é que uma das possibilidades seja o Trump ainda achar que pode assustar os iranianos para conseguir o que quer, uma capitulação, em certa medida, do Irã sob as condições dos Estados Unidos. E ponto. Under US conditions. Period. What will happen, we don't know, because I'm certain. O que vai acontecer, a gente não sabe, porque eu tenho certeza de que os iranianos vão recusar. Eles não vão entrar nesse jogo. E a gente sabe que os iranianos, e eles mesmos já disseram isso, até agora sempre fizeram exatamente o que disseram que fariam. Então não há nenhum sinal de que o Irã esteja blefando de alguma forma. Os Estados Unidos já blefaram muitas vezes, e não só no caso do Irã. Fizeram isso com a Palestina, fizeram com a Ucrânia, com a Rússia, fizeram com as tarifas, fizeram com a Venezuela, fizeram até com a Groenlândia. Ou seja, blefar e ameaçar usar uma força ilimitada para conseguir um resultado é uma política padrão de Donald Trump. Is a standard policy of Donald Trump. Now, it may work when we talk. Olha, isso pode até funcionar quando a gente fala de ocidentais ou, digamos, da cultura europeia e coisas desse tipo, mas eu não tenho certeza se isso vai funcionar no Irã. E é aí que entra um fator desconhecido. Eles, sem dúvida, tentaram colocar muita pressão sobre o Irã, com presença militar, com deslocamento de forças, com demonstração de poder, mas se isso não levar a nenhum resultado, então, claro, é aí que a coisa fica imprevisível. Quer dizer, olhando para o jeito como o Trump toma decisões, qualquer coisa pode acontecer. E é essa a situação perigosa em que a gente está. Se tivéssemos pessoas racionais no Ocidente, quero dizer, se você olhar para o Irã, e o mesmo vale para a Rússia, aliás, e até para os palestinos, para o Hamas e até para o Hezbollah, dá para ver que existe uma lógica muito forte no comportamento deles. Logic in their behavior. They have clear strategies. Eles têm estratégias bem definidas, têm objetivos claramente declarados e agem de acordo com isso. Por isso, dá para antecipar o que eles vão fazer. Talvez nem sempre prever tudo, mas dá para ver até onde estão dispostos a ir, porque eles dizem isso abertamente. Essas lideranças são, no essencial, racionais. Podem não ter exatamente a mesma lógica que a nossa, mas são racionais. Se você entende como pensam, consegue antecipar o que vão fazer. Talvez não no nível tático, mas no nível estratégico. O problema está no Ocidente. Temos uma liderança, que isso fica bem claro com Donald Trump, talvez um pouco menos evidente na Europa, mas no Kwanzaa First Asa. A gente tem uma liderança que não age de acordo com um processo racional. E se eu puder fazer uma comparação, mesmo que do ponto de vista científico, alguns digam que ela não é muito sólida, os iranianos, os russos, os palestinos e o Hezbollah têm uma abordagem mais de lado esquerdo do cérebro em relação ao conflito. Eles analisam, racionalizam o conflito, fazem sua avaliação e definem uma estratégia. Já os europeus e os Estados Unidos têm uma abordagem mais de lado direito do cérebro na liderança. É algo muito mais intuitivo, baseado em emoções e não na razão. Quase não existe um método científico para lidar com o conflito. Eles nem tentam entender a estratégia do adversário. Simplesmente agem como querem, como uma criança. Just act as they wish to act, as a kid. Usually the right brain approach is associated with women. Normalmente, o jeito de pensar do lado direito do cérebro é associado às mulheres e o do lado esquerdo aos homens, embora não exista absolutamente nenhuma prova científica disso. Mas essa ideia ajuda a dar o tom da coisa toda. E, de novo, não estou fazendo aqui uma afirmação científica, estou apenas dizendo que é uma forma de explicar ou de destacar a diferença na maneira intelectual de lidar com o conflito. E é exatamente isso que a gente vê. No Ocidente, e com Donald Trump, há uma abordagem mais guiada pela intuição. Ele sente as coisas desse jeito. É como quando você ouve aqueles diplomatas europeus
ou o ministro das Relações Exteriores da França dizendo: precisamos impedir o Irã de ter a bomba nuclear. We need to prevent Iran to have the nuclear bomb. Although intelligence organizations, Embora as agências de inteligência dos Estados Unidos e de outros países tenham afirmado que o Irã não está trabalhando em uma bomba, o próprio Irã já deixou claro que não quer ter uma bomba nuclear. Ele tem o Estreito de Hormuz para isso. Não precisa de uma bomba nuclear. Mesmo assim, a gente continua insistindo nessa ideia. E isso também explica porque, quando falamos sobre os objetivos que queremos alcançar, eles mudam de um dia para o outro. Porque, na verdade, não sabemos por que estamos lutando. E é exatamente por isso que os americanos não vão conseguir vencer. Eles nem sabem pelo que estão lutando. Esse é o problema. Basicamente, existe uma grande semelhança entre o que estamos vendo no nível estratégico, não no nível tático. Existem questões diferentes, claro, mas do ponto de vista operacional, em nível estratégico, há muitas semelhanças entre o que vemos com o Irã e o que vemos na Ucrânia e também entre a Ucrânia e a Rússia. E, de novo, é o mesmo tipo de abordagem, uma abordagem quase científica da guerra. Os iranianos, como já mostraram, têm uma postura extremamente fria em relação à guerra. Eles não tentam transformar o combate em algo emocional. Tudo é calculado de forma muito racional e precisa. Lembra quando vimos aquela chamada decapitação, no fim de fevereiro, começo de março? Os israelenses usaram a tática de sempre, porque eles sempre eliminam as lideranças. Aliás, é interessante observar em relação à negociação que você deve se lembrar. No sábado, Donald Trump cancelou a missão de Jared Kushner e Steve Witkoff. Ele comentou na imprensa: bem, nós temos todas as cartas, eles não têm nenhuma. E além disso, eu nem sei com quem deveríamos falar no Iraque. E isso também é muito interessante, porque eles eliminaram a liderança e agora não sabem com quem podem conversar. Esse é exatamente o problema quando falamos de estratégia. E é também por isso que a gente vê os ucranianos tentando matar Vladimir Putin, os israelenses tentando matar o chefe do Hezbollah, do Hamas e assim por diante. Mas os iranianos, os palestinos ou o Hezbollah não tentaram fazer o mesmo, porque eles entendem que quando você começa a avaliar a situação de forma estratégica, precisa entender como o inimigo pensa. E independentemente de o cara ser bom ou ruim, quando você entende o jeito dele pensar, a forma como ele monta a estratégia, aí você encontra uma fraqueza. Porque, e é exatamente o que vimos na Ucrânia, por exemplo, o problema é que, quando você não consegue avaliar o inimigo, essa é a fraqueza. É a fraqueza dos ucranianos. Os russos conhecem os ucranianos muito melhor do que os ucranianos entendem os russos. E aqui acontece exatamente a mesma coisa. Os iranianos entendem os americanos muito melhor do que os americanos entendem eles. E é aí que está a vantagem. Agora, para alcançar sucesso estratégico, você precisa entender o inimigo. Se quiser superá-lo, precisa compreender como ele pensa, como age, tudo isso. Quando você mata o chefe, o guia supremo, ou seja lá quem for, quando elimina os generais e por aí vai, você não sabe como o resto vai reagir. Isso cria incerteza nas suas próprias forças. Fica mais difícil avaliar o inimigo. Fica mais difícil entender e se aproximar da estratégia dele. E também fica mais complicado ajustar a sua própria estratégia diante de algo que você não entende. É por isso que matar a liderança, ou fazer esses chamados ataques de decapitação, é um erro estratégico. E se você... Quer dizer, a gente está um pouco fora do assunto, mas eu estudei isso bastante. Quando eu estava fazendo meus estudos para me tornar especialista em segurança internacional, a gente analisou em detalhe as estratégias nucleares que existiam no fim da Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a Rússia. É muito interessante ver que nessas estratégias nucleares, os dois lados, os soviéticos na época e os americanos do outro lado,
tentavam evitar destruir a liderança do inimigo. É por isso que no Tratado ABM, por exemplo, as duas principais partes, a União Soviética e os Estados Unidos, só podiam proteger a capital com mísseis antibalísticos. Eles só podiam proteger a capital porque a ideia era, é preciso proteger a liderança. Because the idea was you need to protect the leadership, because if you don't protect the leadership, how can you then talk? Porque, se você não protege a liderança, como é que pode falar em paz? E se você mata a liderança, então não há absolutamente nenhuma perspectiva de negociação. Foi assim que surgiram as diferentes estratégias nucleares nos Estados Unidos e na União Soviética. Essas estratégias evoluíram com o tempo, mas tinham um ponto em comum: preservar a liderança do inimigo. Hoje, felizmente, estamos longe de um conflito nuclear, mas o princípio continua o mesmo. Quando você começa uma guerra, se for capaz, e a condição básica é entender a liderança do inimigo, você precisa compreender como ele pensa, como age, como vai conduzir a guerra, como entende a guerra e tudo isso. Mas se você elimina a liderança, fica sem poder algum. Foi exatamente isso que Donald Trump disse no sábado. That's exactly what Donald Trump said on Saturday. He said, well, anyway, we don't know to whom we can talk. Ele disse, bom, de qualquer forma, a gente não sabe com quem pode conversar no Irã. E isso mostra a total ausência de uma estratégia racional para lidar com o problema iraniano. E, de novo, Donald Trump é um bom exemplo disso. Mas a mesma coisa acontece na Europa. Eles nem tentam entender, digamos, Vladimir Putin, quando o assunto é a Ucrânia. Porque acham que começar a entender o Putin já é uma espécie de traição, como se ao tentar compreender, você estivesse aceitando o que ele faz. Mas não é isso. É justamente por isso que existem analistas estratégicos de inteligência, como eu fui, aliás, porque é preciso entender como as duas partes pensam. Essa é a fraqueza do Ocidente. É a fraqueza da Europa em relação à Rússia, é a fraqueza dos Estados Unidos em relação ao Irã, e é a fraqueza de Israel em relação aos palestinos e ao Hezbollah. Eles não conseguem entender o inimigo. They are not able to understand the enemy. And you see that those wars, E você vê que essas guerras, e são as 4 guerras, quer dizer, sim, podemos dizer que em Israel, seja uma guerra dividida em 2 ou 2 guerras diferentes contra os palestinos e contra o Hezbollah, eu considero isso como 2 guerras distintas. Mas de qualquer forma, as guerras contra o Irã, os palestinos, o Hezbollah e a Ucrânia são travadas num nível tático. São guerras conduzidas por táticos. E quando a gente fala desses conflitos, sempre é assim. Um tanque foi destruído aqui, um drone foi usado ali. Então estamos num tipo de microgestão da guerra. E nunca se vê. E quando se fala da Ucrânia, ninguém fala da estratégia da Ucrânia. Existe uma estratégia russa. Mas qual é a estratégia da Ucrânia? O que se discute são os sucessos, as destruições e todas as mortes e massacres que Israel comete. and all the killing and massacres that Israel do. But what is the strategy of Israel? We don't really know. Mas qual é a estratégia de Israel? A gente realmente não sabe. Mas a estratégia do Hezbollah, essa a gente entende, porque eles dizem claramente. No caso de Israel, dá para fazer algumas deduções sobre o que eles querem alcançar. Mas esse é outro assunto. E aí está a fraqueza do Ocidente de modo geral. A gente tende a ser tático. E como disse Sun Tzu há 2.500 anos, tática sem estratégia é só barulho antes da derrota. E é exatamente isso que temos. Os iranianos são estrategistas, os russos são estrategistas, os palestinos são estrategistas, o Hezbollah é estrategista. Os outros são táticos, é por isso que eles vão fracassar. E é por isso que já fracassam. Eles causam muita destruição, matam muita gente, e para o Ocidente isso é visto como um sucesso. For the West, amount to a success. Because again, since you don't have stated objectives, Porque, de novo, como não há objetivos definidos, o número de pessoas que você mata, e ainda estamos nessa ideia de equilíbrio de forças, acaba virando um tipo de métrica. Mata mais, então está vencendo mais. Mas não é assim que funciona. E para exemplificar isso, dá para olhar o que aconteceu em Gaza. A quantidade de civis mortos foi enorme, mas Israel, mesmo tendo perdido muito menos civis e muito menos militares que os palestinos, acabou perdendo. Esse é um exemplo claro de uma abordagem quantitativa da guerra que a gente tem no Ocidente. Uma visão quantitativa e tática que leva apenas à derrota,
Porque as lideranças ocidentais, e de novo, o caso de Donald Trump mostra isso, estão travando guerras sem objetivos claros. No fundo, eles não sabem o que estão fazendo. Without any clear objectives. They don't know what they are doing, essentially. Com essa guerra entre o Irã e os Estados Unidos, a gente tem alguns países que fazem parte do conflito, mas que eu diria não estão tão envolvidos assim. Estou falando basicamente dos países do Conselho de Cooperação do Golfo. Mas antes de chegar nesse ponto, e de falar sobre o que está acontecendo com esses países, como você vê a situação entre Israel e o Líbano? Israel está tentando ocupar a parte sul do Líbano. O Líbano disse que se esse for o plano, ninguém vai conseguir voltar para a parte norte de Israel. E isso está acontecendo agora, enquanto a gente conversa. A luta continua. Ontem, Benjamin Netanyahu estava dizendo algo como: vamos lá, vamos abrir a guerra e vamos atacá-los de um jeito que eles nunca viram antes. Mas isso ainda não aconteceu. O que a gente vê é os dois lados se enfrentando. Há uma espécie de guerra de desgaste em terra. Israel está tentando fazer o possível para enviar suas forças para o sul do Líbano e protegê-las. A gente sabe como o Hezbollah vem atacando, matando soldados e colocando mentalmente sobre o norte de Israel. Qual o seu entendimento sobre isso? Bom, antes de tudo, a gente precisa entender que para Israel, toda a parte sul do Líbano, ou seja, da fronteira israelense até o rio Litani, é considerada essencialmente judaica, ou israelense, se preferir. Eu digo judaica porque há muitos comentaristas, principalmente religiosos em Israel, que afirmam que o território dado aos judeus incluía também a área até o rio Litani. Agora, eu não sou teólogo e não tenho como julgar isso. Na minha visão, a Bíblia não é um documento de propriedade de terras, então isso não tem nada a ver com a questão. Essa é a minha opinião. Nós temos fronteiras que foram definidas depois do colapso do Império Otomano, na década de 1920. Existe uma fronteira entre o Líbano e a Palestina, como era chamada durante o mandato britânico. E essa linha foi definida, acho que essa fronteira foi estabelecida em 1924, se não me engano. I think this border was defined in 1924, if I'm not wrong. But since then, you had Mas desde então, houve a Guerra de 48-49 em Israel, quando na verdade Israel não definiu sua fronteira. Israel é o único país do mundo que não tem uma fronteira oficial. Nunca definiu sua fronteira. Existe uma linha de cessar-fogo, a linha de cessar-fogo de 1949, que é mais ou menos a mesma da fronteira de 1924 com o Líbano. Mas, aliás, não é exatamente a mesma. Então, de novo, a gente vê que há duas fronteiras. E a fronteira definida por Israel, como eu disse, é uma linha de cessar-fogo, não uma fronteira. Depois, quando os israelenses entraram no Líbano, em 1982, eles ocuparam o território e, ao se retirarem, mantiveram uma parte do território dentro do Líbano. E o fato de eles terem mantido esses territórios é o que explica o surgimento do Hezbollah. O Hezbollah é um movimento de resistência, e essa resistência tem como objetivo recuperar os territórios que ficaram sob controle de Israel depois da retirada da invasão de 1982. Depois disso, claro, houve outras invasões, e Israel sempre manteve pequenas partes adicionais de território. De qualquer forma, o propósito do Hezbollah é libertar essas áreas. E agora Israel está tentando empurrar essas fronteiras mais ao norte, até o rio Litani. Eles já chegaram, quer dizer, alcançaram a parte leste do rio Litani, mas não a parte central e nem a parte oeste desse rio. E eles estabeleceram uma chamada linha amarela, que é tipo uma terra de ninguém, ou se preferir, uma zona de amortecimento, onde simplesmente destruíram todas as vilas que existiam ali. Mas, na verdade, as pessoas chamam isso de doutrina de Rafah, porque foi exatamente o que fizeram em Rafah, em Gaza.
Isso significa transformar todas as vilas existentes em escombros, basicamente. Eles chegaram com tratores e arrasaram tudo, com a ideia de que as pessoas não pudessem voltar. Então isso mostra, na minha opinião, aliás, é uma espécie de alegoria do propósito do Estado de Israel. Eles nunca constroem nada. Eles destroem, arrasam. Quando o israelense chega, voltamos ao deserto. When the Israeli comes, we are back to desert. They destroy everything. They destroy the religion. Eles destroem tudo, destroem a religião. E também temos essas imagens que, aliás, não foram mostradas pela mídia ocidental, em que dá para ver soldados israelenses decapitando Maria, a mãe de Jesus, e destruindo estátuas de Jesus Cristo na cruz. Isso mostra, na minha opinião, de forma muito clara o que é Israel. Eles destroem tudo. É uma alegoria. Acho que não há exemplo melhor. Eles são a melhor prova do que são capazes de fazer. Destroem tudo. E agora, essa linha amarela se estende, não sei exatamente quanto, talvez de 10 a 20 quilômetros, dependendo do lugar, dentro do território libanês. Depending on the place to Lebanese territory. The problem we have in Lebanon is that the Lebanese. O problema que a gente tem no Líbano é que o exército libanês, e também porque o governo libanês é fortemente corrupto, nunca conseguiu formar um exército que tivesse disposição para se opor à ocupação israelense. É por isso que o Hezbollah ainda existe. O Hezbollah, de novo, é um partido específico, mas a parte militar do Hezbollah, chamada Al-Muqawama, que basicamente significa resistência, é o nome da ala militar do grupo. A resistência está ali por causa da presença israelense. Mas, no fim das contas, a ideia era que quando os israelenses saíssem do território libanês, essas milícias se dissolvessem e fossem integradas a uma força armada nacional. Essa era a ideia. Armed force. That was the idea. And that's still the idea. And Hezbollah has also E essa ainda é a ideia. O Hezbollah também é signatário do Acordo de Taif, que afirma isso. Então não há dúvida de que o Hezbollah está comprometido com a defesa da parte sul do Líbano. E o restante do país nunca fez nada, de fato, para resistir de forma eficaz contra Israel, por causa, mais uma vez, dessa corrupção que é endêmica no governo e nas instituições do Líbano. Então é aí que estamos. E no fim das contas, o problema é que a comunidade internacional, e esse é o aspecto perverso de designar o Hezbollah como uma organização terrorista. Porque se você olhar bem, o Hezbollah é, na verdade, uma organização que sempre defendeu o país contra a ocupação no sul do Líbano. Não é uma organização que tenha cometido atos terroristas em outros lugares, nem que tenha tentado fazer uma revolução internacional ou uma revolução islâmica pelo mundo, ou algo do tipo. Mas a propaganda ocidental, ao retratar o Hezbollah como uma organização terrorista, acabou criando uma justificativa para destruí-lo. E com isso, para que Israel esteja no Líbano. Veja, na verdade, o Hezbollah é apenas um pretexto para Israel. E se a gente lembrar, quer dizer, o que vimos e ainda vemos, aliás, no sul do Líbano. Em 2006, por exemplo, vimos que o Hezbollah, no sul do país, construiu uma rede enorme de aliados, de bunkers, de passagens subterrâneas e tudo mais, justamente para defender o território. Algo muito parecido, talvez um pouco menos complexo, mas bem parecido com o que a gente tinha na Suíça durante a Segunda Guerra Mundial, quando nos organizamos para a defesa nos Alpes. Nós cavamos os Alpes para criar fortificações, posições de metralhadora, posições de artilharia, tudo protegido sob a rocha. E é exatamente isso que o Hezbollah fez. Quando você cava no seu próprio território, isso significa que não tem intenção de atacar os outros. Quando alguém quer atacar, não cava no próprio território. Compra tanques, compra aviões para avançar sobre o território do outro. Então, tudo que a gente vê sobre o Hezbollah mostra que é uma organização defensiva. É uma organização de resistência. Mas, como é considerada terrorista, aí tem gente que aprova o ataque de Israel, porque no fim das contas estão combatendo o terrorismo. E quando se fala em combater o terrorismo, tudo passa a ser permitido. Tortura, massacre de civis e por aí vai.
É por isso que existem países como os Estados Unidos, o Reino Unido e especialmente a França, que classificam certos grupos como terroristas para terem as mãos livres para fazer o que quiserem. Porque o direito internacional, digamos assim, acaba permitindo que não se respeite o direito humanitário internacional, ou o direito de guerra, se preferir, quando o alvo é o terrorismo. E é exatamente isso que está acontecendo no Líbano. É exatamente por isso que temos aquelas cenas absolutamente alarmantes que vemos lá, onde civis são massacrados todos os dias por bombardeios, por todo tipo de ataque, até por atiradores de elite. É exatamente o mesmo que vimos em Gaza, onde crianças são mortas por franco-atiradores israelenses. E eu mencionei o caso das igrejas cristãs, acredito, que foram destruídas por Israel. Todo esse patrimônio cristão está sendo destruído. Eles já fizeram isso nas colinas de Golã e em outros lugares. Lembrem que essa região é o berço do cristianismo. Foi ali que o cristianismo nasceu, onde tem suas raízes. Sim, com certeza. E por isso existem as comunidades cristãs mais antigas. E no Ocidente, claro, ser cristão já não significa nada. Quero dizer, o Ocidente abandonou a religião e tudo isso. Para nós não tem mais valor. Destruir essas comunidades, nós aceitamos isso na Síria. Aceitamos isso na Síria. O Ocidente aceitou a destruição das comunidades cristãs mais antigas do mundo. E isso foi financiado pelos Estados Unidos, financiado pela França. Sabe, é isso. E ainda fazemos o mesmo. Mas, de novo, tanto nos Estados Unidos quanto na França, temos governos sob influência. E se você não acredita em mim, entra no site do Departamento de Estado, onde o Marco Rubio diz que atacaram o Irã a pedido de Israel. A pedido de Israel. Só isso. Então temos governos sob influência, e isso é muito claro. A mesma coisa acontece na França, aliás. Nós somos os maiores patrocinadores da destruição do cristianismo. Lindsey Graham, todos esses caras, todos eles apoiaram a destruição do cristianismo no Oriente Médio. Existiam todas aquelas comunidades na Síria, no Iraque, aquelas comunidades siríacas, não sei como se diz em inglês, mas em francês é siriac, que são sírios? Não é sírio, é siríaco. É uma comunidade que vive na Síria, mas também havia siríacos no Iraque. Eles são muito parecidos com os assírios, o que também nos faz lembrar o nome do Império Assírio, de milhares de anos atrás. Mas ainda existem comunidades assírias, bem pequenas hoje, na Síria e no Iraque, que fazem parte daquelas comunidades cristãs originais. E são comunidades fascinantes, aliás, porque são as que mais absorveram tanto do cristianismo quanto do islamismo, já que estão acostumadas a viver entre essas duas culturas. Mas é uma comunidade cristã de verdade. Eles falam aramaico. Não falam árabe, aliás. Falam aramaico, que era a língua de Cristo. Jesus Cristo falava aramaico. Ele não falava hebraico, ele falava aramaico. E agora somos nós que destruímos essa cultura e deixamos que Israel faça isso por nós. É uma situação trágica, mas é assim que as coisas estão no Líbano. Então os israelenses, tomados por essa fúria crescente, atacam o Líbano. Mas, de novo, não é a primeira vez. Eles já fizeram isso muitas vezes nos últimos 50 anos. E vão fazer o mesmo com outros. Quero dizer, a Jordânia certamente, em algum momento, também será atacada. Já houve alguns ataques contra a Jordânia, aliás, por parte de Israel, mas em escala muito pequena, nada comparado à dimensão e à intensidade do que vimos no Líbano. Mas vamos ver o que acontece. Carmen, antes de encerrar, eu acho que a questão mais importante agora em relação à guerra, se a guerra continuar, se os Estados Unidos decidirem começar uma nova rodada de ataques contra o Irã, é a situação em que os países do Golfo estão neste momento. Eu diria que os verdadeiros perdedores são esses países do Golfo Pérsico, os países do Conselho de Cooperação do Golfo, porque uma escalada desse conflito devastaria tudo nos seus territórios. A dessalinização, a produção de petróleo,
tudo. Estão falando sobre a Arábia Saudita conseguir enviar seu petróleo e sua energia por meio daquele oleoduto leste-oeste. Mas ele é vulnerável. E a gente sabe disso. O Irã já mostrou até agora como consegue atingir esse oleoduto e como isso pode impactar a economia global. E não se trata só da sobrevivência deles. Veja, a conexão de internet passa pelo Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico. O Irã está ali. Basicamente, a vida deles depende do Irã, se eles perceberem isso. Porque a escalada, não estou dizendo que o Irã controla a vida deles. O que quero dizer é que uma escalada pode colocar uma pressão enorme ou até devastar completamente a sociedade desses países. E o que eles estão pensando quando a gente observa o comportamento desses governos? Parece que eles não entendem nem um pouco da realidade do que está acontecendo naquela região. Olha, eu não diria que eles não entendem. Eles entendem sim. O problema é que há muita pressão dos Estados Unidos. Essas são monarquias que, na verdade, são artificiais. Todos esses países são relativamente novos, aliás. Eles não existiam há 60 anos. Muitos foram criações artificiais. E eles entendem que a presença dos Estados Unidos não era uma garantia de segurança, mas que hoje, na verdade, é um peso em termos de segurança. Por isso, há muita reflexão sobre isso. O problema é que eles não têm escolha, porque os Estados Unidos precisam das bases militares e de outros recursos que têm nesses territórios. Então, eles acabam dando um jeito de subornar, ou sei lá, de convencer, digamos assim, esses países a aceitarem essa presença americana. It's a poisoned gift in reality, and they understand that if the situation escalates, they will be the first. They are still today. They are the first victims of that because they cannot export their product. So that means that more or less they had to stop the refineries and some activities because you cannot store all your product over and over. So that means that you need to stop your activity. And stopping your activity. Não há pagamento. Eles não conseguem exportar e também não conseguem comprar, porque dependem totalmente do fornecimento externo para quase tudo. São extremamente dependentes. E por fim, como você mencionou, também dependem da água. A Arábia Saudita e a maioria dos países do Conselho de Cooperação do Golfo dependem de instalações de dessalinização para algo em torno de 90% a 92% da água. Ou seja, se essas instalações fossem destruídas, eles teriam que sair de lá, porque não conseguiriam repor a água em poucos dias. Então eles estão sob uma pressão enorme. E o problema é que os Estados Unidos estão, na prática, usando esses países. Em outras circunstâncias, a gente diria que estão usando esses países como escudos humanos. Porque é exatamente isso, entende? E os iranianos fizeram todo o possível, especialmente no começo de março, quando responderam ao ataque dos Estados Unidos e de Israel, destruindo partes essenciais dessas bases militares. Os iranianos deixaram muito claro que não tem nada contra os países em si, mas sim contra as instalações militares. Eles lembraram a esses países que, mesmo que o Irã não tenha nada contra eles diretamente, de acordo com o direito internacional, esses países fazem parte dos agressores. Então está absolutamente claro que esses países são agressores, porque aceitaram que os americanos usassem seu território para atacar outro país de forma injustificada e sem provocação. Essa é a situação. Mas eu diria que talvez ainda seja cedo para ver isso com clareza, porque obviamente os americanos exercem muita pressão. Provavelmente, há discussões dentro desses países sobre isso. Aliás, eu tenho a impressão de que, quando a gente ouve os comentários vindos desses países, a retórica contra o Irã não é tão forte quanto se poderia esperar. Eles entendem que estão presos em um fogo cruzado entre o Irã e os Estados Unidos.
E eles sabem que o lado culpado nessa história são os Estados Unidos. Eles entendem isso perfeitamente. Ao mesmo tempo, estão sendo bombardeados pelo Irã. Então é claro que dá para esperar alguns comentários negativos. Faz sentido. Mas eu acho que esses comentários negativos e essa sensação de estar sendo bombardeado pelo Irã não estão se traduzindo diretamente numa postura política agressiva por parte desses países. E eu acho que isso é muito importante. E mais uma vez, estamos agora no meio do conflito. A dinâmica é a seguinte. Os americanos têm e ainda têm aquelas bases militares. Então eles vão usar esses recursos o máximo que puderem, enquanto forem úteis. E isso coloca os países do Golfo nessa situação específica. Mas quando a situação ficar mais clara, quando houver um acordo entre o Irã e os Estados Unidos, quando tudo se acalmar e a poeira baixar, talvez vejamos grandes mudanças. Eu acho que os americanos vão precisar fazer muito esforço para recuperar a credibilidade junto a esses países depois disso. De novo, eu não tenho bola de cristal, não posso prever o futuro, mas a minha sensação é que essa situação prejudicou, e muito, a credibilidade dos Estados Unidos na região. E provavelmente em outras partes do mundo também, aliás. Porque agora a gente tem, eu mencionei isso. Quer dizer, a gente falou sobre isso acho que há umas 2 semanas. A mesma coisa em Taiwan. Muita gente está refletindo sobre a situação. E os únicos que não estão pensando nisso são os europeus. Quer dizer, Finlândia e tudo mais. Eles é que deveriam estar pensando no problema de ter os Estados Unidos envolvidos no país deles, dentro do território deles. Mas os europeus, como a gente já disse antes, perderam a capacidade de pensar de forma estratégica. Eles pensam de maneira tática, emocional. E, de novo, essa abordagem mais intuitiva está, na verdade, jogando contra os europeus nesse momento. Mas isso é outro assunto. A gente está falando do Golfo, do Conselho de Cooperação do Golfo. Mas eu acho que podemos ver algumas mudanças vindo por aí. Eu vejo que tem um sheik nos Emirados Árabes Unidos que agora quer sair do país e até dividir os Emirados. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei. Mas isso mostra que essa situação pode levar esses países a repensarem suas relações com o Ocidente de forma geral, e especialmente com os Estados Unidos, principalmente quando se trata de relações militares. Eles provavelmente, quer dizer, de novo, são países que entendem que até agora dependem da tecnologia ocidental, mas amanhã podem preferir depender da tecnologia chinesa. Lembre-se disso. Por enquanto, ainda é o Ocidente. Eles não têm nada contra o Ocidente, mas percebem que o Ocidente não está cumprindo suas promessas. E que quando você tem países ocidentais instalados no seu território, basicamente está atraindo guerra, está atraindo desordem e caos. Então qual é o sentido disso? Muito obrigado, Coronel, por estar com a gente hoje. Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Obrigado.